Augusta, Rainha dos Céus, soberana Mestra dos Anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente, enviai vossas legiões celestes, para que sobre vossas ordens e por vosso poder, elas persigam os demônios, combatendo-os por toda a parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repeli para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Sob o olhar protetor e intercessor da Santíssima Virgem Maria, iniciemos nossa reflexão e oração neste sábado da 29ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Santíssima Virgem Maria, expressão mais alta da humanidade em oração, modelo da Igreja orante, suplicai em Cristo a misericórdia de Deus e interceda por nós neste momento de reflexão e oração. Ensina-nos a suplicar e a reconhecer os momentos críticos de nossa vida espiritual, que é o de que não podemos deixar de orar, pois a oração nos é necessária não só como obrigação de preceito, mas também como necessidade de meio. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje nos coloca diante da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos de 1 a 11. E gostaria de destacar com vocês o versículo 11 que nos diz: Aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também vossos corpos mortais por meio do Espírito que mora em vós. Depois dos capítulos precedentes, carregados de tons dramáticos, entramos no capítulo 8 da carta aos Romanos, um dos mais belos textos de todo o Novo Testamento. O homem carnal, escravo do egoísmo, que leva ao pecado e à morte, vive agora sob uma nova lei, a lei do Espírito, que dá a vida em Cristo Jesus. Os que estão unidos a Jesus Cristo são habitados pelo Espírito de Cristo, o Espírito Santo, que lhes comunica a vida nova de Cristo ressuscitado. Essa vida há de vencer a própria morte corporal e dará vida aos nossos corpos mortais, coisa que era impossível à lei de Moisés, mas que é agora possível, porque Deus nos enviou o seu Filho numa natureza igual à nossa natureza pecadora, mas sem pecado. Foi nessa natureza humana que ele se ofereceu até à morte na cruz, e depois ressuscitou e vive agora para sempre. Viver uma vida que agrada a Deus pode parecer tão inatingível quanto aquela caixa de biscoitos na prateleira de cima do supermercado. Por mais que tente, você não consegue alcançá-la.
Mas não é assim que Deus quer que vivamos. Ele enviou seu Filho para lidar com o pecado por nós. E Ele envia o Espírito Santo para viver em nós e nos elevar, para que possamos viver da maneira que Deus quer que vivamos. São Paulo é enfático. Se Cristo está em você, seu espírito está vivo, mesmo que seu corpo pareça morto por causa do seu pecado. Deus sopra sua própria vida em você por meio do Espírito Santo, assim como Ele ressuscitou Jesus para que você possa viver uma vida que o agrade. Você tem um poder maior do que pode reunir com sua própria força. Não está além do seu alcance. Todas as manhãs, antes mesmo de sair da cama, você pode decidir que quer viver pelo poder do Espírito Santo. Então, ao se levantar, você pode pedir ao Espírito Santo para ajudá-lo. Não é mágica. Você deve cooperar com o Espírito Santo. Isso pode significar abrir mais espaço em sua agenda para a oração ou resistir a certos padrões de pecado. Mas o Espírito Santo faz mais do que simplesmente ajudá-lo a vencer o pecado. Seu poder permite que você também viva uma nova maneira, uma vida de paz, paciência, bondade e todos os frutos do Espírito. Ele ajuda você a orar e discernir a voz de Deus, tanto por meio das Escrituras, quanto nos eventos do seu dia. Ele também o ajuda a recorrer a Deus em momentos de tentação ou estresse, e o preenche com uma força além da sua. Hoje, diga ao Espírito Santo que você deseja cooperar com a obra dele em você. Ore frequentemente. Vem, Espírito Santo. Ele pode encorajá-lo, trazendo à sua mente periodicamente o quanto Deus o ama, ou o que Jesus fez por você. Agradeça a Ele por isso. O Espírito Santo está em você para reanimá-lo quando se sentir fraco ou cansado, para que possa viver uma vida de liberdade que agrade a Deus. Assim, o cristão, porque assumiu a lei do Espírito e porque o Espírito habita nele, pode viver segundo o Espírito, pensar segundo o Espírito, alimentar desejos segundo o Espírito. Sente que pertence ao Espírito e vive na esperança de experimentar o poder do Espírito de Deus, que o fará ressuscitar dos mortos e tornará participante da glória de Deus. Leva uma vida espiritual em sentido forte. Hoje, sábado, não podemos deixar de lançar um olhar para Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe. Peçamos-lhe que nos alcance a graça da fidelidade ao Espírito Santo, para que nos conduza com força e suavidade para os braços do Pai e para Jesus. O Espírito aspira ao que dá vida e paz, afirma Paulo.
Sabemos como flui em nós a paz quando nos deixamos conduzir pelos desejos do Espírito. Que Maria nos alcance uma constante adesão ao Espírito Santo na simplicidade e na alegria. Espírito Santo, ajude-me a viver hoje uma vida que agrade a Deus. Oremos juntos esta palavra. Ó Jesus, sacerdote misericordioso, que ao entrar no mundo te ofereceste ao Pai, dizendo: Eis que venho para fazer a tua vontade. Reaviva em nós a disposição que animou o teu coração de filho. À tua obediência de amor, unimos a oferta da nossa obediência. Aceita a nossa vida que desejamos oferecer-te até ao sacrifício total de nós mesmos. Que o teu Espírito nos torne atentos à tua santa vontade e em todas as circunstâncias da vida, e a tua graça nos estimule à doação fraterna, para que venha o teu reino de amor. Amém. Elevemos a nossa prece ao Senhor da Messe por intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe da Igreja, e do seu castíssimo esposo São José, para que nos conceda o Senhor inúmeras e santas vocações sacerdotais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São José, rogai por nós. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, Senhora das Mercês, Mãe de misericórdia redentora dos cativos, o bom Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim o permitir.